Michele. Aí, a Michele vai gravar pra gente, porque eu achei que eu não ia conseguir, mas graças a Deus a Michele veio salvar o dia. Deixa eu só ver se eu consigo. Eu não tô conseguindo ver quem tá entrando, mas tá, o pessoal tá entrando aí. Só não consigo ver a lista de quem tá. Geralmente eu vou no computador, meninas. Hoje eu não tô em casa, mas vai dar certo. Oi, Edmara, boa noite. Boa noite. Muito bom ter vocês aqui, viu? Nessa reunião. Então, mais um minutinho, meninos, só para dar tempo. Deixa eu mandar aqui uma mensagem no grupo, lembrando as meninas, só para ver se mais alguém vai entrar. Meninas, vamos iniciar nossa reunião. Que é a reunião. Certinho. Iniciar nossa reunião. Então, bora lá começar, que aí vai entrando, se as outras meninas forem entrar, elas vão entrando devagar, né? E aí a gente vai vendo aqui. Mas, meninas, muito obrigada, viu? Essas reuniões são importantes, eu sempre falo isso para vocês no grupo, porque é um momento que a gente tem com a Michelle, é um momento que a gente pode tirar dúvidas, pode falar de um assunto relevante ao emagrecimento. Então, é muito legal ter vocês aqui, a interação de vocês, né? Mesmo que pelo chat ou pelo microfone. Então, sempre agradecendo, viu? Vocês por estarem aqui. Vou passar para você, Michelle. Vou mutar aqui para não ficar o som atrás. Tá certo, Fê. Oi, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abordar primeiro alguns temas de uma forma, assim, sucinta, tá, meninas? Não vou ficar entrando em muitos detalhes, até porque não tem como a gente... Não adianta ser muito técnica aqui com vocês, tá? Mas vou tirar algumas dúvidas que vocês mandaram lá para a Fer no grupo, tá? E eu selecionei 2 por reunião, tá? Não sei se vai dar para a gente abordar todas que vocês escolheram lá, mas eu escolhi 2 que eu achei assim, mais interessantes, principalmente para esse momento, tá? E aí, toda a reunião da semana que vem, eu abordo mais dois temas, para dar tempo de eu explicar a respeito daquilo que foi abordado lá, né? O que vocês pediram, e também de abrir para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, quais foram as 2 que eu achei mais interessante? Lógico que uma delas foi aquela a respeito do quebra de jejum, tá? Porque a gente está nesse período, nesse momento. Então, é bem interessante a gente falar a respeito disso e clarear mais essa questão da qual é o melhor, vocês mandaram assim, qual é o melhor alimento, quais os melhores alimentos para quebrar o jejum, tá? Assim, bom, eu vou entrar numa parte assim um pouquinho técnica, tentando ser mais sucinta para que vocês entendam o porquê, tá? Porque se não adianta ficar falando assim, nossa, vamos lá, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser tal comida, tal alimento, eu quero que vocês entendam, tá? Até porque vocês vão partir depois de um momento que vocês vão fazer as próprias escolhas. Então, vocês têm que saber por que isso é assim, tá? Então, assim, ó, o mais importante quando a gente fala sobre a primeira refeição após o jejum é a gente observar o índice glicêmico. Acho que todo mundo aqui já cansou de escutar, teve uma época que virou muita moda, índice glicêmico, o pão tem um índice glicêmico elevado e tal. Então, assim, realmente, tá? Isso é um parâmetro importante que a gente utiliza, sim, na área da nutrição. E o que é esse tal de índice glicêmico? O índice glicêmico é uma medida que a gente usa para saber o quão rápido o carboidrato que a gente consome do alimento, o quão rápido ele vai ser convertido em glicose, tá? Quando eu falar glicose, vocês podem também entender açúcar, tá? É porque todo carboidrato, todo tipo de glicose é um tipo de açúcar, tá? Então, assim, o índice glicêmico mede o quão rápido esse carboidrato, esse açúcar, ele vai chegar lá na nossa corrente sanguínea, tá? E aí, alimentos que têm índice glicêmico elevado, porque chega mais rápido lá na corrente sanguínea, aumentando a glicose, o açúcar no sangue, tá? Então, é basicamente isso. Então, quanto maior o índice glicêmico do alimento, mais rápido esse alimento chega na corrente sanguínea, mais alta vão estar as taxas de glicose, de açúcar no sangue após essa refeição, tá?
E não é interessante a gente quebrar o jejum com alimentos que têm índice glicêmico muito alto. Por quê? Vocês estão em jejum de 14 horas, ou 16, para quem já está evoluindo aí, né? Então, a taxa de glicose na corrente sanguínea, ela está muito baixa, tá? Ela está baixa mesmo. E aí, de repente, você vai e consome um alimento que faz assim com o seu índice glicêmico, sabe, uma curva reta, sabe, aumenta muito rápido, isso pode fazer mal. Dá até uma hiperglicemia, uma hipoglicemia de rebote, tá? Sobe rápido, desce rápido, e a gente passa mal, tá? Então, assim, não é interessante a gente a gente ter essa elevação dessa açúcar de uma maneira muito brusca após o período do jejum, tá? E aí, é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que evitar que essa taxa aumente dessa forma, tá? Mas não é só o índice glicêmico de um alimento que a gente verifica, tá? É da refeição. O que a gente tem que ficar atento é a primeira refeição. Por quê? Porque um alimento, ele pode abaixar esse índice glicêmico do outro, que é o caso do pãozinho, que antigamente todo mundo, o pão de sal é ruim, o pão de sal é ruim porque tem um índice glicêmico alto. Aí aprofundaram os estudos e viram que não é só um alimento que vai estar aumentando essa taxa no sangue, tá? Aí, se você pega o seu pãozinho de sal, né, que tá lá na sua dieta, e coloca um ovo ou uma carne, ou melhor ainda, um legume junto, por exemplo, um tomate com alface, né? Vou comer lá meu pãozinho com alface, com tomate, uma carne, ou com ovo, que seja, tá? O que a gente faz com esse alimento? A gente abaixa o índice glicêmico dele. Por quê? Porque o seu estômago não vai separar. Vou fazer a digestão do carboidrato do seu pãozinho agora, e daqui a pouco eu vou fazer a digestão do ovo. Não é assim, você mastiga tudo junto, você consome tudo junto, tá? E aí, nesse momento, você vai amenizar essa questão do índice glicêmico do pão, tá? Por isso que a gente tem que somar aí, é uma refeição após o jejum que a gente vai fazer. Por isso que eu não passei para vocês, depois que vocês voltarem do jejum é só uma fruta. Não é assim, não pode ser dessa forma, tá, meninas? Então, o que nós temos que ter nessa primeira refeição após o jejum? Fibra, uma proteína e um carboidrato, tá? O carboidrato, porque a gente precisa de repor essa energia, tá? A gente está aí há muito tempo queimando sem estar ingerindo. Então, a gente precisa desse carboidrato para dar energia. E aí a gente precisa da fibra e da proteína para baixar esse índice glicêmico. Por quê? A proteína e a fibra, ela tem índice glicêmico mais baixo. A proteína e a fibra, elas são mais difíceis de digerir, tá? Os processos são mais elaborados na hora da digestão. Então, a fibra e a proteína vão diminuir esse índice glicêmico desse carboidrato. E aí, a energia que você precisa, esse carboidrato que você precisa para a energia, ela vai chegar lá na sua corrente sanguínea de forma gradativa, de pouquinho em pouquinho, do jeito que a gente precisa que seja, tá? Então, por isso que eu coloquei lá, a primeira refeição de vocês tem uma fruta, tem ou é um iogurte, aí eu coloquei a opção de leite, algumas dietas que o valor calórico cabia, eu coloquei um ovo, tá? E uma fibra, que é o psyllium ou a aveia, tá? E aí a gente tem fibra, proteína, inclusive de fácil digestibilidade, e o carboidrato para dar energia. Então a gente vai recuperando essa energia, né? Vai aumentando essa glicose sanguínea, que isso é um processo normal também, tá, meninas? Não tem como a gente ficar sem glicose, né? Se não dá hipoglicemia, a pessoa também passa mal. Também é um estado ruim, né? Então, a gente precisa que ela seja gradativa, tá? O almoço também é uma ótima opção para quebrar o jejum? É uma ótima opção, porque também tem todos esses componentes, né? Tem os legumes, né? Que tem fibra, a verdura, os legumes têm fibra, a gente tem ali arroz, feijão, tem baixo índice glicêmico, também ajuda aí a segurar o índice glicêmico dessa refeição, a gente tem a carne, que é a proteína, então também é uma excelente opção para quebrar jejum, tá? Então a gente quebra jejum com uma refeição composta, e não com um alimento apenas, tá? Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos, eu acho que deu para entender. E aí, antes de eu passar para o próximo tema,
o que você acha? A gente abre a pergunta agora a respeito desse tema, ou vocês vão anotando aí e depois a gente volta e abre para perguntas dos dois temas que eu vou abordar? Eu acho que se surgir alguma dúvida agora, só para a gente meio que finalizar já o assunto, que aí depois a gente aborda o outro, né, meninas? Se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, né, da quebra do jejum, né, desse assunto todo que a Michelle abordou, deu para entender? Vocês conseguiram entender por que é importante a gente, né, ter uma refeição completa? Não é um alimento, não é um chá, não é nada, é uma refeição completa ali para estar fazendo a quebra do jejum. Teve alguma outra dúvida em relação a isso? Pode escrever no chat, se vocês não quiserem falar. Ou pode levantar a mãozinha, se quiserem também. Vamos ver aqui. Se não tiver dúvidas, a gente vai falar sobre outro tema e no final vocês vão pensando aí. Né? Então se pode aparecer ser. Aí, depois Isso. também a gente... Deu para entender. Que bom, porque assim, às vezes a gente tenta, né, ao máximo, simplificar para ser fácil de entender, tá, menina? Não, deu Se eu para complicar um pouquinho, vocês me avisam e a gente tenta de novo, tá? Então, tá bom. Então, quebra do jejum, meninas, é dessa forma que faz, tá? É isso aí mesmo. Refeição completa, né? Tendo esses 3 itens e controlando aí o índice glicêmico, esse aí é o principal ponto, tá? Aí, uma outra pergunta que eu achei interessante lá, que vocês mandaram, uma outra questão que vocês mandaram, que eu achei bem interessante, é a respeito da flacidez. Tá, meninas? Vamos lá, flacidez. É normal que aconteça flacidez decorrente da idade, tá? A gente luta contra ela com procedimentos estéticos e tudo mais, mas até hoje eles não inventaram nada que seja, assim, milagroso para a idade, né, gente? Vamos lá, né? Todo mundo, até as atrizes aí que tem mais recurso financeiro, né? Não só de financeiro, como de tecnologia, né? Que mora fora do país, a gente vê que as pessoas, né, envelhecem, não tem jeito, não inventaram ainda um processo que barre isso, tá? E a flacidez, ela vem com a idade, ela vem com o processo de envelhecimento, tá? Isso é fisiológico, isso é normal, tá? O que não é normal é quando a pessoa tem um excesso de flacidez, uma flacidez que não corresponde com a idade, né? Se eu tenho aí 20 anos, né, eu não posso ter aí uma flacidez correspondente a uma mulher de 30 anos, ou de 40, ou até de 50, que já está passando pela menopausa, que aí, depois da menopausa, esse processo acelerado, tá? Isso é normal. Então, assim, é observar de uma maneira, assim, muito... A gente tem que se observar de uma maneira muito... Como eu falo? Uma real, tá? Real. Sem ficar olhando pessoas, essas atrizes que eu falei, tá, menina? Sem ficar olhando filtro, né? Porque hoje em dia, né? Quem que aparece em filtro? Eu mesma, nem sai de casa se não tiver uma maquiagemzinha também, né? Isso é normal, tá? Então, a gente tem que se comparar de uma maneira correta, tá? E procurar ajuda no caso de vocês acharem que a flacidez está fora da normalidade ali da idade. E tem um segundo ponto que causa flacidez, que é a perda de peso, tá, meninas? A perda de peso, quanto mais intensa ela é, mais flacidez nós temos, tá? A pele não consegue acompanhar, tá? A perda ali da sustentação, tá? Quando você tá perdendo ali gordura, né? A gordura está sustentando a sua pele. E a sua pele, ela esticou para caber ali aquela gordura, tá? A gente vai engordando e aí a nossa pele vai esticando, tá? Igual quando a gente está grávida, a barriga estica, a pele tem que esticar junto ali do feto, né? E aí o que acontece quando eu emagreço? Eu perco ali o tecido adiposo, só que a pele, ela é lenta, então ela não consegue acompanhar essa volta com a mesma agilidade, a mesma rapidez. E às vezes, meninas, a pele não vai voltar, tá? A pele não vai voltar, ela não consegue mesmo. Dependendo do grau de sobrepeso, obesidade, a pele não volta, tá? Quanto maior a sua classificação, obesidade grau 3. Eu era grau 3 e fui para grau 1. Vai ter excesso de pele, e essa pele, você pode ter 20 e poucos anos, 30 anos.
essa pele não vai voltar, tá? Aí a gente vai partir para procedimentos estéticos, caso o grau seja mais baixo, depende do grau dessa flacidez, ou cirurgia plástica, é isso que vai fazer essa correção, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui também que amenizam, tá, meninas? Amenizam a situação de flacidez, tá? Principalmente se ela não for correspondente com a idade. E aí, o que acontece? Em aquilo que eu falei, alguns casos não tem como, né? Eu vou dar algumas orientações, ajuda no envelhecimento também, tá? Pega isso aí que eu vou falar para vocês, porque até ajuda a retardar envelhecimento ou tratar envelhecimento precoce, isso ajuda também. Mas assim, ó, eu gosto de falar antes, porque a gente tem que ser bem sincera, bem aberta, tá? Quanto maior o grau de obesidade, maior o grau de flacidez que você vai ter depois, e não são essas orientações que eu estou dando para vocês que vai evitar completamente, isso é fisiológico, não tem jeito, tá? Mas que vai ajudar a aumentar o consumo de proteína, tá? A dieta de vocês é uma dieta rica em proteína já, que vocês estão seguindo agora, e aí segue a risca essas quantidades de proteína. Meninas, mulheres, nós mulheres, a gente tem muita dificuldade em consumo de proteína. Nosso paladar, ele não é para proteína, é para carboidrato, sabe? Isso aí, eu não sei se é muita questão de hábito misturado com... É fisiológico também, né, gente? A gente não pode comparar, né? O corpo do homem, ele tem mais músculo, então eu acredito que Deus deu ali um paladar mais apropriado para o tipo físico dele, aquilo que ele precisava de ter, né? E a gente precisa de um pouquinho mais de gordura, isso é fisiológico também, tá? Mas prestem muita atenção com a proteína da dieta, tá? Consumir a proteína da dieta, tá? E lembrando também que a nossa necessidade de proteína, ela vai aumentando decorrente da idade. Idosos, por exemplo, vocês já devem ter escutado essas continhas, né? Que assim, 1,2 a 2 a nossa proteína tem que ser. Para ganho de massa, quando a pessoa está em hipertrofia, 2 gramas de proteína, a gente precisa de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Para idosos, a gente tem estudos chegando a 3 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Então, assim, quanto maior a idade, maior a necessidade de ingestão de proteína nós temos, tá? Então, meninas mais maduras aí, mulheres, né? Mulheres mais maduras aí, que já estão até passando pela menopausa, muita atenção nesse item. Tá? E o que a proteína ela vai fazer? Ela vai fazer esse preenchimento, tá? Ela vai fazer esse preenchimento de pele, né? Vocês sabem, né, que a queratina, o colágeno, a elastina, elas são proteínas. E todos eles são componentes aí da pele, tá? Então, vai ajudar aí nessa questão da flacidez, tá? E massa muscular, eu vou deixar por último, tá? A gente vai discutir isso também, a proteína também tá ligada. Ingestão de carboidrato. Quem são aquelas aí que gostam demais daquelas dietas super restritivas em carboidrato, né? Causa flacidez também, tá? Por quê? Meninas, o carboidrato é importante para sintetizar ácido hialurônico. Vocês já escutaram aí também, né? Tem um monte de produto de ácido hialurônico para encher com ácido hialurônico. Então, o carboidrato da dieta, ele é responsável por produzir ácido hialurônico. E é o ácido hialurônico que atrai a água para dentro da pele, tá? Que faz que ajuda aí também nessa sustentação de pele. Então, dietas muito low carb, tá? Muito. Porque assim, ó, dieta low carb, não tô falando mal da dieta low carb, não, tá, meninas? Dieta low carb, 40% de carboidrato para baixo já é low carb. Então, assim, 40% não é uma quantidade difícil da gente alcançar, tá? Mas aquelas very low carb, aquela muito low carb, sabe que você não pode comer carboidrato nunca, nunca, nunca. Tomem cuidado, porque aí você vai ter, sim, mais tendência a ter flacidez, mais flacidez. Então, proteína, o consumo de proteína tem que estar adequado, o consumo de carboidrato também tem que estar adequado, tá? Também não estou falando de excesso de carboidrato, que tudo na vida é questão de equilíbrio, tá? Então, assim, excesso de carboidrato também não vai resolver o problema, tá? Muito pelo contrário. E aí eu vou abrir o gancho, vou puxar o gancho, que é a água, tá? Porque eu tô lá com o meu carboidrato tá adequado, tá? Tô seguindo a dieta direitinho, Michele, meu carboidrato então tá adequado.
Só que eu não bebo água, então a gente fica deficiente aí também. Então, sim, a água também é importante para esse processo aí de melhoria dessa flacidez, tá? Corrigir deficiências de vitamina C e ferro. Meninas, eu não tô falando para vocês correrem lá na farmácia para comprar vitamina C e comprar ferro, tá? Tomem cuidado. Excesso de vitamina também causa prejuízos para a saúde, tá? Então, é para corrigir a deficiência de ferro, tá? O que acontece? O ferro, a vitamina C está associada ao processo de armazenamento do ferro e utilização de ferro, absorção de ferro. Tudo isso a vitamina C faz parte. Por isso que a gente não pode ter uma dieta deficiente em vitamina C. E, ao mesmo tempo, o ferro, ele é responsável pela formação, pela utilização do colágeno, tá? Então, junto com a proteína, tem o ferro que, né, formam ali, né, estruturas que formam o colágeno, tá? Então, pessoas que têm deficiência de ferro vão ter também maior tendência a ter flacidez. Então, atenção aí com essa questão da deficiência de ferro, tá? E meninas, muita atenção, porque assim, ó, deficiência de ferro eu não vejo com o exame só de ferro sérico. A gente vê deficiência de ferro com a ferritina, que é o local do nosso organismo que o ferro ele é armazenado para ser utilizado, tá? Quando o ferro na corrente sanguínea ele está muito baixo, é porque a sua ferritina, né, o local de armazenamento, ele já está terrível, já está bem baixo, tá? Então, tomem cuidado com esses. Eu acredito que esses sejam os principais tópicos para a gente tomar, para a gente evitar uma flacidez que seja anormal, tá? Que não é fisiológica. Alguns estudos científicos mostram um benefício do colágeno hidrolisado, tá? Só que assim, principalmente estudos ligados à nutrição estética, tá? Você vai ver assim, toda nutricionista, especialista em nutrição estética fala para usar o colágeno, porque tem muitos estudos ligados a essa área, tá? Mas não é milagre, viu, gente? Não é milagre. Até porque, se você tá com deficiência de proteína, o colágeno são proteínas. Colágeno hidrolisado é o quê? É um monte de proteína que liga e forma colágeno. Aí você toma aquele colágeno, ou seja, você toma lá aqueles aminoácidos, aquelas proteínas, né? Aquela proteína. E aí, lá no seu organismo, ele é muito inteligente. Ele vai utilizar essa proteína para o primeiro lugar que ele está precisando. Se ele acha que o funcionamento lá do seu sangue é mais importante do que a sua pele, ele vai colocar para isso. Se você está com uma dieta muito restritiva, né? Tá restritiva demais. Não tem, você tá ali com a glicose sanguínea muito baixa. Você consumiu só proteína, não consumiu carboidrato, o que ele vai fazer com esse colágeno? Ele vai transformar em glicose, tá, gente? Existe essas vias, tá, no nosso organismo. O nosso organismo é muito inteligente. Aí você vai gastar com colágeno hidrolisado, que não é barato, vai consumir no horário errado, então vai consumir proteína deficiente, carboidrato deficiente, você vai usar ele para outra coisa, tá? Então, quando a nossa dieta está adequada, proteína está adequada, carboidrato está adequado, ferro, vitamina C, está adequado, ingestão de água, aí a gente vai acrescentando essas coisas que são, assim, a cereja do bolo, tá? Que não faz milagre, viu, gente? Que não faz milagre, mas que tem alguns estudos, sim, que mostram um up, tá? Uma melhoria, né? Só que isso, é o que eu falei para vocês. Tem condição de acertar tudo e tem condição de investir no colágeno? Invista. Agora, Michelle, eu não tenho condição, não sofra por causa disso, tá? Tem uma dieta com proteínas, de aminoácidos, aqueles aminoácidos essenciais, sabe? De alto valor biológico. É muito mais interessante do que usar um colágeno hidrolisado, que são aminoácidos simples, tá? E, por último, nessa questão da flacidez, meninas, musculação.
tá? Musculação associada a uma dieta adequada em proteína. Porque quando a gente perde gordura, a gente aumenta, perde gordura e aumenta ali a massa magra, né? Você perde uma sustentação e está dando a outra sustentação. É lógico que não vai ser igual. Por quê? Vocês já viram aquelas peças? Eu tenho que comprar aquelas peças para mostrar. Aquelas peças, 1 quilo de gordura é desse tamanho e 1 quilo de músculo é desse tamanho. É assim, tá? Então, vocês entenderam que vocês perderam um volume assim? E mesmo que você ganhe 1 quilo de massa magra, que não é fácil de estar ganhando, tá? Tem que malhar bastante e comer bem adequado. Não vai ter a mesma sustentação da pele? A pele vai sobrar mesmo assim? Só que você concorda comigo que se você perdeu gordura e sua massa muscular ainda tá pequenininha, você tem menos sustentação dessa pele ainda e você tem mais flacidez, tá? Então, aí a musculação, a hipertrofia, ela é importante para a gente ajudar aí também nessa questão de sustentação da pele, tá? Inclusive, depois que a gente passa por um processo de emagrecimento, né, sair do grau de obesidade, sair do sobrepeso, ou até mesmo no sobrepeso a gente pode trabalhar uma recomposição corporal, né? Você continua perdendo gordura, percentual de gordura, e vai ganhar massa magra para melhorar a estrutura do corpo, tá? Tanto questão de saúde, tá? Principalmente saúde, viu, meninas? Mas também questão estética, né? Você ganha massa magra, o seu corpo fica um pouco maior, ajuda nessa questão da flacidez também. Então, eu acho que um dos itens muito importantes é a musculação, tá? A musculação associada a uma dieta adequada, para que vocês consigam ganhar essa sustentação aí de pele com massa magra, tá? Importante ganhar essa sustentação com a massa magra. Então, a recomposição corporal entraria aí também no final como um tópico bem importante, tá? Então é isso, meninas. Assim, eu queria ter uma receita milagrosa para vocês, uma fórmula assim, milagrosa. Toma essa fórmula que a pele volta inteira, mas não é assim, tá? A gente tem consequências, né? Tem as consequências que ficam desse processo, e aí a gente vai ter que trabalhar depois tanto com procedimentos estéticos ou, em alguns casos, até mesmo processo cirúrgico mesmo, tá? Tem alguma dúvida a respeito desse tema, do outro? Nossa, amei esse sobre flacidez. Porque é algo que a gente lida com emagrecimento. Quando a pessoa tem uma quantidade menor de peso para perder, é menos provável. Mas, por exemplo, no meu caso, que eu perdi bastante peso, eu mostro isso para as meninas também, a flacidez foi inevitável. Apesar que eu achei que eu ia ter bem mais. Por conta da musculação, que é um item que você falou aí, eu venho disfarçando um pouco melhor. Por mais que eu vou ter que fazer cirurgia depois, né? Reparadora. Mas assim, no braço mesmo, ó, eu tenho flacidez. Mas o músculo, ó, ele preenche, né? Ele preenche um pouco a pele. É que nessas áreas onde a gente tem um ganho muscular mais Maior. fácil e maior, por exemplo, a perna, né? Isso também é genético, viu, meninas? Tem pessoas que geneticamente, em uma parte do corpo, vai ganhar uma massa muscular mais expressiva, tá? Tem mulher que ganha ombro, naturalmente, sem hormônio. Tem mulher que não, tem mulher que ganha bíceps, né? É o mais comum. Mas, assim, esses locais, bíceps, quadríceps, né? As pernas, o bumbum, a gente tem músculo ali para crescer, então dá essa sustentação que eu falei. Agora a barriga, você malhar ali a barriga, o músculo ali da barriga é reto, ele não tem volume. Não. Então vai ter mais excesso de pele. O tríceps, a gente pode endurecer tríceps, mas mulher crescer tríceps é difícil. Não cresce. Então, quando a gente tem homens que emagrecem, é diferente. Você vê que é diferente. Tem uma sobra de pele, mas não é igual o da mulher. A mulher, o tríceps sobra sim, barriga sobra bastante também. Às vezes, ali acima do joelho, a gente tem esse tipo de sobra também, né? Interno de coxa. O seio, porque seio, meninas, é gordura, tá? O seio é gordura. Então, Pura. você vai engordando, o seio vai crescendo e depois ele vai diminuindo e vai tendo esse excesso de pele também. Então, isso é normal, é fisiológico, não tem jeito, é o que sobra aí desse processo, tá? E é aquilo que eu expliquei, né? A gente tem aí
sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, e aí, de acordo com o seu grau de obesidade e o seu grau de emagrecimento, você vai ter, até com a velocidade, tá, meninas? Quanto mais rápido você emagrece, mais difícil fica da sua pele voltar ali igual a sua perda, acompanhar a sua perda. E aí você fica com um excesso de pele maior, tá? Isso também pode variar. E meninas, não fiquem com medo de mulher. Ah, mulher, eu não quero fazer musculação e ficar grande. Não existe mulher que seja natural, que fique, sabe, daquele jeito que vocês veem na televisão. Não existe, tá? Isso aí é hormonal. Lógico que a genética conta. Tem pessoas que têm mais tendência a ganho, tá? E eu observo muito isso. Quem tem tendência a ganho de peso, geralmente tem tendência a ganho de massa muscular. Isso é bom, tá? Isso não é ruim, não. Mas não fica masculinizada. Para a mulher ficar masculinizada, ela precisa de hormônio. Ela precisa de uso de algum hormônio, tá? Então, assim, não tenham medo de ir na academia e pegar peso de verdade. Né? O que vai acontecer é você ficar torneada, né? Você ganhar massa magra, não preenchimento, mas ficar masculinizada, não, tá? Nossa, não mesmo, porque é difícil ganhar 1 quilinho de massa magra. A Mayara falou assim, boa noite. Qual o valor ideal da ferritina? Fiz exames, ele deu 16,2, achei baixa. Tenho tanto B12 como vitamina D também. Muita gente tem, né, Michele, essa falta de vitamina D também. 16 é muito baixa, viu, meninas? Inclusive, ferritina de 16, querida, você vai ficar com muito cansaço. Sabe assim, aquela vontade de não levantar da cama, o cabelo, queda de cabelo. Nossa, precisa de levar esse exame no médico, numa nutricionista que vai te passar essa suplementação desse ferro, tá? Porque processo de emagrecimento, meninas, pode causar queda de cabelo. Inclusive, a gente pode até associar isso depois. Mas, se a sua ferritina estiver baixa, essa queda é acentuada, tá? Então, procure um médico. Depende de laboratório para laboratório, tá, meninas? A maior parte dos laboratórios vão falar que 20 de ferritina tá ótimo. Mas é balela, tá? Ferritina a menos de 50 pode ter queda de cabelo, pode ter cansaço, pode ter todos os sintomas de uma deficiência de 20, tá? De 19. Então, eu não gosto que a ferritina fique abaixo de 50. Eu gosto de manter ela ali próximo do 50, tá? No mínimo 50, tá? Esteticamente, 70 é melhor ainda, tá? Para sua pele tá bonita, pro seu cabelo, 70 é o mais ideal, tá? Eu no começo eu fiz, né, os exames, quando eu comecei com a Michele, eu tava com anemia, eu tava com vitamina D baixo, tudo ruim também. É importante a gente analisar isso, né? Porque às vezes o cansaço que você sente, mesmo descansando, é isso, né? Então tem que realmente levar no profissional para estar avaliando e recomendando ali os suplementos para você tomar. Às vezes a ferritina Oi? Isso chama-se porque a gente tem um cansaço do sobrepeso, é normal, viu, menina? Tá? Quando você está já em estado de sobrepeso, você já está carregando a mais. Então, você já vai ficar mais cansada, você vai cansar mais as suas articulações, isso é normal. E aí, se você tiver com esses exames alterados, você vai sentir menos energia, menos vontade ainda de fazer as suas atividades diárias, inclusive as que são necessárias para o processo de emagrecimento, porque para a gente estar emagrecendo, a gente tem que estar ativa, tem que fazer atividade física, tem que estar disposta a ir para o fogão muitas vezes, né? Fazer aí uma comida. Então, é um fator que influencia em muita coisa. Com certeza. Que a Fernanda falou. A Nádia falou, lá vem os exercícios outra vez. A caminhada, então, só não ajuda, né, nessa questão de flacidez, né, por conta da massa magra. A caminhada, não, tá? Assim, ó, se você caminha num ritmo bacana, as pernas, você tá ali exercitando. Mas braço você não tá exercitando, tá? Tipo assim, não tem como, na caminhada, eu ter hipertrofia dos membros superiores, tá? Então, se você for fazer algum exercício em casa, por exemplo, com peso do próprio corpo, com pezinhos, é bacana, não precisa ir para academia para fazer isso. É lógico que para a gente ter uma progressão, a gente precisa aumentar esses pesos,
tá? Uhum. Para que a gente falar tem que ir para academia? Porque lá tem um peso que você vai aumentando. Você for comprar peso, comprando peso, sabe? Isso aí tem que ser progressivo. A gente tem que aumentar a carga para estar mantendo e para estar aumentando massa magra. Mais exercícios em casa já vão te ajudar. Por exemplo, flexão de braço, sabe? Eu não posso passar exercício para vocês, tá, meninas? Quem faz isso é o educador físico. Mas existem programas, né? E profissionais que trabalham com essas indicações de atividades em casa que você pode fazer para ganhar você caminha para estar ajudando aí na perna, glúteo, né? E aí, em casa, você complementa, né? Porque nada também de meninas, desculpa, mas um agachamento para glúteo não tem jeito, né? Cada exercício ele é mais potente, os exercícios eles são mais potentes, né? Mas em casa, por exemplo, Nádia, não precisa ir para academia, não. Não, inclusive o Kaique passou o treino de academia e treino em casa, que é bem interessante também. E o treino em casa dele é bem intenso, bem. Nossa, as meninas fazem assim, sempre tá falando. Nossa, Fernanda, assim, eu achava que treinar em casa não dava resultado. Aí você faz e você vê que assim, lógico, igual a Michelle falou, em relação à progressão de carga, a academia é o melhor, né? A melhor opção. Mas uma pessoa que só caminha, ou uma pessoa que caminha e faz agachamento, flexão, essas coisas em casa, vai ter uma progressão ali muito melhor, né? Dá diferença. Eu tenho cliente que faz atividade em casa e ganha massa magra, gente. Ganha massa magra com atividade dentro de casa. A gente não pode deixar de fazer, tá? E outra coisa, a gente tem uma questão muito importante, que é a questão da saúde, tá? A gente precisa de manutenção de massa magra para melhor idade, tá? Porque é normal a gente passar pela menopausa, e após a menopausa, a gente tem aí, fisiologicamente, uma queda de massa magra. Então, esses exercícios até em casa, para isso, tá, meninas? Para ajudar na saúde aí também, na manutenção da saúde. Uhum. Verdade. Quando a gente muda esse pensamento também, que a atividade física é só para emagrecer, tudo começa a fazer mais sentido. Eu falo isso, hoje eu treino nem para emagrecer, sim, só que assim, emagrecer é mais déficit calórico. A atividade física entra ali para o ganho de massa e também para a gente não ficar doida, porque ajuda, né, na saúde mental, ajuda na saúde, ajuda em outras coisas. E quando a gente muda a nossa visão sobre a atividade física, fica mais, não fácil, mas faz mais sentido você colocar ela na sua vida como uma coisa que você tem que fazer. Entende? Sim, porque quando você coloca atividade física só para perda de peso, meninas, vocês vão se frustrar. Eu expliquei lá na primeira reunião que não é assim, né? Não. Mas quando você coloca atividade física para melhor, para estética, para saúde, né? Para te preservar de lesões na velhice, né? Posição. E isso que a Fernanda falou, gente, o tanto de artigo científico comprovando como o melhor remédio para ansiedade, para depressão, atividade física. Tá? Nós somos feitos para isso. E aí, quando a gente deixa de fazer atividade física, né, a gente tá negando o nosso corpo uma necessidade dele. Verdade. Tá? Então, assim, nossa, tem muitos estudos científicos comprovando. Não é fácil, ninguém gosta de ir e fazer, tá? Mas quando você sai de lá, fala sério, gente, é bom demais. A gente nunca se arrepende de ter ido. Nunca arrepende de ter ido, nunca arrepende de ter ido, tá? E não vai arrepender a longo prazo também, muito pelo contrário, a longo prazo vocês só vão ter mérito, só vão ter benefícios. Adorei. Meninas, mais alguma dúvida em relação a esse tema, ou outro tema também? É bem legal a gente falar sobre isso, porque coloca uma expectativa real também no processo. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Quem que levantou? Pode falar. Se teve alguém. Não? Fui eu sem querer. Mandaram. Tá bom, não tem problema. Aproveita, Angélica, e faça uma pergunta. Se você quiser, pode escrever também. Não, eu falo assim, esses assuntos é bem legal, porque eu recebo muita mensagem assim, Fer, eu quero emagrecer, mas eu tenho tanto medo por causa da flacidez.
E eu fico assim, gente, porque a pior coisa pra mim foi a obesidade. Lógico que a flacidez, ninguém quer ter flacidez, mas eu acho muito pior a obesidade, as consequências, né, da obesidade do que a flacidez. Porque a flacidez, tudo bem, né? A autoestima mexe um pouquinho, mas a obesidade, ela traz indisposição, doença, você não consegue pôr uma roupa, você não consegue amarrar o cadarço, você não consegue andar. Tipo, sabe, a flacidez é uma consequência da obesidade ou do sobrepeso, e a gente, né, infelizmente tem que lidar, é uma cicatriz ali, que a gente, né, infelizmente a gente passou por essa experiência, mas assim, meninas, hoje em dia tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar. E se também não der certo com atividade física, colágeno, alimentação, aí a gente vai, põe na caixinha ali dos sonhos e faz uma cirurgia. Meu sonho. Procedimento, né? Dependendo do grau de É, flacidez, né? Para quem está aí, sobrepeso, obesidade é, grau 1. Existem alguns procedimentos menos que invasivos também melhora. que ajudam, né? É, Que melhoram. Mas a exatamente. questão da saúde, meninas, não tem jeito, né? A gente tem que colocar Prioridade. tem que colocar aí na balança e a questão da saúde, ela sempre vai vencer, né? Não tem Com como. certeza. Só queria abrir uma observação de uma vez, antes da gente terminar a reunião, Fê, a respeito da pergunta de suplementos. Meninas, quando vocês falam assim, fala a respeito de suplementos. Nossa, existe 1 bilhão de suplementos na indústria farmacêutica, nutricional, nutracêutica. Existe Muito. muito suplemento hoje em dia, tá? Então, depois vocês passam para a Fê. A próxima reunião a gente pode abordar alguns suplementos, sim, que eu sei que é Uhum. um assunto que interessa muito para todo mundo, né? Todo mundo fica muito curioso. Aí vocês mandam para a Fê. Qual o Isso. suplemento que vocês estão querendo saber a respeito, né? Porque senão, existe suplemento para tudo, né? Então, fala para ela qual, e aí eu dou, né, a necessidade, a utilização, o porquê, Isso. o benefício, para Perfeito. aqueles que forem mais votados lá, tá? Agora, eu posso deixar um parêntese já a respeito dos suplementos? Não Claro, tempo? claro. É a respeito de suplementos que ajudam no processo de emagrecimento. Menina, se algum suplemento fizesse realmente algum milagre, não Uhum. ia ter Ozempic nem cirurgia bariátrica, Bolsonaro, bariátrica. tá? Então, assim, não existe, até o Ozempic tem efeito colateral, né, que é medicamento mesmo, controlado, né, ele tem efeito colateral e tudo mais. Então, assim, suplemento, meninas, sempre será a cereja do bolo. Tá? Sempre será a cereja do bolo. O resto alinhado, a gente pode falar na suplementação, porque quando o resto não está alinhado, a gente rasga dinheiro, tá? É, Não existe um suplemento que vá fazer um milagre. Sabe nem para emagrecer, nem o magnésio de não sei das quantas, que agora está na moda, né? Até na rádio passa 10 nossa, tipos de magnésio para você sarar tudo na sua vida. nossa, Não existe, tá? Um não. suplemento que faça isso. O que existe é uma vida equilibrada, tá? Em vários sentidos. Mas, se vocês tiverem essa curiosidade a respeito de alguns suplementos mesmo e quiser que eu aborde esse tema no próximo, passa lá para a Fê, que ela vai fazer um apanhado aí de alguns, né? Alguns que até eu achar mais interessante também. E a gente trata, sim, da próxima reunião Isso. a respeito disso, Eu vou tá? fazer uma Porque enquete. são muitos. Eles falassem, suplemento, fica muito... Amplo, Fica né? Muita coisa. porque são realmente, cada visita de fornecedor que eu recebo, eu fico Nossa, assim, até é tanta coisa nova no mercado, e a mistura disso com aquilo, sabe? Então, assim, é. surgem muitos suplementos a cada dia aí, tá? Então, fala para a Fê que ela vai fazer uma apanhada dos mais interessantes para a gente poder tratar. Vai ser muito legal, porque hoje em dia se fala muito naquela indústria da farmacêutica, mas a indústria da saúde tá faturando Nossa, tá, muito. Tá tá, faturando muito com esses suplementos, assim, né, aleatórios. Então tá, eu vou fazer uma enquete pra gente descobrir, e aí da próxima você traz, Michele. tá Amei. bom. Adorei. Meninas, vamos fechar por aqui então? Aí na próxima a gente fala mais e mais. É muito legal ter esses assuntos. Nossa, eu amo. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Michele, mais uma vez, viu? E até a próxima, então, meninas. Legal. Tchau, Boa meninas. noite. Boa noite.